Olá a todos e a todas que acompanham o canal INAC do Instituto Não Aceito Corrupção. Hoje, em mais um programa fantástico, debate de primeira linha, de primeira qualidade, com temas da maior importância. Compartilhe, porque isso afeta diretamente a vida de cada brasileiro. Compartilhe, convide parceiros e amigos para assistir também ao programa, que hoje conta com o Dr. Alfredo Bose, médico, economista, estagiou no programa Saúde da Família na cidade de Praia Grande, autor de dissertação de mestrado sobre o orçamento participativo na PUC São Paulo, lecionou economia nas faculdades European Estácio em Cotia e na Fundação Bradesco em Osasco, e atua na área de medicina do trabalho. Por favor, doutor Alfredo, cumprimentando a todos. Boa tarde a todos. Parabéns ao INAC por mais este evento esclarecedor. Boa tarde, doutor Rodrigo, Clarissa, Jordana. Um abraço, doutor Roberto Liviano, pessoal da equipe, João, Ruth, Cléo, Patrícia. Um abraço a todos aí. É um prazer estar aqui com vocês. Excelente. Também estamos aqui com a doutora Jordana Rolim, que é defensora pública do Estado de São Paulo, presidenta da Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos, a APADEP. Por favor, doutora Jordana, cumprimentando a todos. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham, Antônio Carlos, doutor José Alfredo, Rodrigo Prando, doutora Clarissa, toda a equipe do programa. É um prazer e uma honra. Tenho certeza de que teremos uma conversa muito produtiva nessa tarde. Obrigada pelo convite. É Bom, uma honra e uma alegria. e aí também a doutora Clarissa Campos, advogada graduada e mestranda em processo civil pela PUC São Paulo, é sócia do escritório Campos Bernardo Advogados desde 1996, com foco em família e sucessões, né? E possui vasta experiência institucional, tendo atuado como juíza do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, conselheira da OAB de São Paulo, presidente da Comissão da Família do IASP, e atualmente ocupa o cargo de diretor de Relações Institucionais do IASP, no biênio 2025-2027, e acumula sólida bagagem acadêmica como professora de pós-graduação. Por favor, doutora, cumprimente a todos. Boa tarde a todos e a todas. Para mim é realmente uma honra participar desse debate tão rico e tão importante e necessário. E eu gostaria de agradecer ao Dr. Antônio Carlos pelo convite, né, por meio do Instituto, e tenho certeza que essa próxima hora será bastante promissora, com ideias, com, enfim, debates bastante relevantes para a nossa sociedade. Então, eu agradeço e vamos lá, vamos em frente. Perfeito, doutora. Aí o convite é do canal INAC todo, toda a equipe do canal Exato, do INAC canal que INAC, não participa é do aqui. Instituto, é do canal, perdão. Perfeito. Exato. Estamos também com o doutor Rodrigo Prando, que é bacharel e licenciado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Sociologia pela Unesp e Araraquara, e professor e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, faz análises de cenários políticos e eleitorais, com centenas de entrevistas e artigos publicados nos meios de comunicação. É autor de Fake News na Política, que é uma coleção My News, mas New Explica, na verdade, o nome. E edições 70 da Almedina, em 2022, autor do capítulo Discurso Político e Populismo, caso governo Bolsonaro, que é o livro Ideologia Uma para Viver, da editora Matrix, em 2022, organizou em parceria a obra Fake News, Riscos à Democracia, do IASP, e colunista do canal My News, da revista Crozoé, e com análises sobre os cenários políticos e eleitorais brasileiros. Doutor Rodrigo, por favor, cumprimente a todos. Doutor Antônio Carlos, eu quero lhe agradecer a apresentação e deixar também um abraço muito fraterno ao doutor Roberto Liviano, doutor José Alfredo,
a doutora Clarissa e a doutora Jordana, e eu peço licença para doravante não mais tratados como doutores, embora para mim permaneçam doutos. Licença concedida. Sigamos sim, amigos. Licença Excelente. concedida. Gente, nós vamos abordar o primeiro item, e aí é a questão do Banco Central, né, que pesquisa recente do ranking dos políticos, organização aí dedicada a acompanhar o desempenho dos parlamentares do Legislativo, indica que o Banco Central conta com maior apoio no Congresso Nacional do que o Supremo Tribunal Federal na condução do caso Master. Entre os senadores, 50% classificam a atuação da autoridade monetária como boa ou excelente, enquanto apenas 13% consideram ruim ou péssima. Na Câmara, a avaliação positiva também predomina com 46% entre bom e excelente, contra 31% de ruim ou péssimo. O levantamento ainda indica uma tendência maior de apoio ao Banco Central entre deputados de esquerda em comparação com parlamentares do centro e da direita. E aí eu quero pedir para o Dr. Rodrigo Prando, por favor, faça uma abordagem sobre esse tema que realmente todos estamos aí bastante atentos. Bom, vamos lá, meus amigos. Primeiro, assim, tem um elemento fundamental, que é a confiança nas instituições. Tá? Então, assim, eu estou vendo a doutora Clarissa aqui fazendo um sim com a cabeça. A doutora Clarissa é do IASP, eu sou um convidado do IASP, embora não seja advogado, tenho trabalhado e produzido com uma equipe do IASP. E uma das questões fundamentais para a vida em sociedade e para a democracia é a confiança que nós temos nas instituições. E muitas vezes a gente se esquece que as instituições, elas ganham corpo e elas ganham atividade a partir dos atores que nelas estão. Então, o que a gente tem nesta notícia que o senhor, doutor Antônio Carlos, nos trouxe? Que o Congresso confia mais na autoridade monetária do que confia no Supremo Tribunal Federal. Mas a sociedade em geral também não confia no Congresso e nos políticos e também não tem confiado no Supremo Tribunal Federal. É o que nós chamamos, na sociologia e na política, de crises institucionais. Crises de confiança no funcionamento adequado e de forma transparente das instituições. Né? A sociedade brasileira tem que entender que dos 3 poderes que nós temos, executivo, legislativo e judiciário, 2 destes poderes, o executivo e o legislativo, eles são eleitos. Eu não vou me alongar para passar para os colegas, mas desses 2 poderes que são eleitos, nesse ano de 2026, nós elegeremos deputados estaduais, governadores de estado, deputados federais, senadores da República e presidente da República. O que significa que a democracia, eu costumo sempre dizer para os meus alunos e nas minhas entrevistas, a democracia tem uma temporalidade, a democracia tem o seu tempo, antes, durante e depois das eleições. Antes da eleição, nós devemos escolher de forma profunda aqueles que receberão a confiança do nosso voto. Olha a palavra confiança. No dia da eleição é uma festa cívica para sair de casa e votar, sem violência, sem agressividade, sem transformar o adversário em inimigo. Só que depois da eleição é fundamental que a gente consiga acompanhar. Então, o que nós estamos assistindo é que muitas vezes nós temos ataques dos atores políticos às instituições, mas eles se esquecem que eles também fazem parte das instituições e uma das questões fundamentais é a promessa que eles fazem quando eleitos de proteger a democracia e o Estado democrático de direito. Em nada me surpreende essa notícia e com isso eu quero passar para os demais colegas e para o senhor, doutor Antônio Carlos, a condução deste programa. Não, a abordagem está bastante ampla. Eu não sei se algum dos participantes quer fazer acrescentar algo. Por enquanto, não. Posso? Pois não, doutora Clarissa, pois não. Não, eu estou plenamente de acordo com as notas do doutor Rodrigo, vou falar Rodrigo, né, que ele falou para não chamar de doutor, mas é isso mesmo, a democracia ela é um exercício diário, né? A gente não pode falar somente do voto. O voto é um exercício
necessário, importante, mas a gente precisa de responsabilidade, de limite, de implementação de sistema, né? Se a gente não fortalecer a democracia, não é verdade, Rodrigo? É exatamente o que acontece. As instituições, as pessoas precisam acreditar, ter confiança nas instituições. E como que a gente pode fazer isso, né? Com coisas que deveriam ser normais no dia a dia das pessoas, não é verdade? As pessoas menos favorecidas deveriam ser atendidas, sistema de saúde, sistema de educação. E quando a gente não tem isso, aí que vem o que o Rodrigo falou, né? O descrédito nas instituições, e isso, a meu ver, é bastante perigoso, porque daí a gente cai do lado oposto, que é o autoritarismo, né? Então a gente fica nessa coisa, ou autoritarismo, né? Enfim, são essas pequenas considerações que eu gostaria de fazer. Perfeito, e de fato complementa a fala do Dr. Rodrigo, num tema que é da maior gravidade. Temos que voltar a esse tema várias vezes, em vários programas, dada a importância da eleição do próximo Congresso. Mas aí eu vou mudar um pouquinho de assunto, se me permitirem, e aproveitar até a fala da doutora Clarissa e já chamar também a doutora Jordana, como comentaristas de um outro tema que está bastante presente na sociedade, de uma gravidade muito grande, que é o feminicídio, né? O início agora de 2026 trouxe uma série de novas proposições legislativas, entre elas o primeiro projeto protocolado do Senado, que cria a Política Nacional de Combate ao Discurso de Ódio contra a Mulher na Internet. A proposta prevê mecanismos de proteção, como o chamado modo de segurança, um botão de alerta que poderá ser acionado pela própria vítima em situações de risco ou ataques virtuais coordenados. Paralelamente, um levantamento exclusivo do G1 identificou 336 condenados ou suspeitos de feminicídio com mandado de prisão em aberto no país, distribuídos por 25 estados. O cenário reforça debates sobre a prevenção, a efetividade das medidas de proteção e a necessidade de um pacto nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, anunciado recentemente também pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí eu quero perguntar, por favor, começando pela doutora Jordana, a sua abordagem sobre esse tema da maior gravidade, por favor. Olá, Antônio Carlos, obrigada. De fato, assim, esses dados são muito alarmantes, né? São muito preocupantes. 4 mulheres por dia assassinadas em nosso país, em razão da condição de ser mulher, né? Que é justamente o conceito, de feminicídio do nosso Código Penal. Então, é um número muito preocupante, muito alarmante, e que traduz a necessidade, de que todos nós, envidemos esforços ali, desde a educação de crianças, né? Esses dados, eles apontam que o que está por trás deles, né, muito provavelmente é, de fato, o machismo, né, que é tão presente em nossa sociedade e que faz com que nós tenhamos que ter, de fato, uma reação muito, muito severa, né, de todos os poderes da República, como foi anunciado pelo presidente da República na abertura do ano judiciário, né, o Pacto Brasil contra o Feminicídio, um chamado, né, de todas as instituições, de toda a sociedade, para uma reação muito, muito veemente que devemos ter contra esses dados que são tão alarmantes, né? E que traduzem um dado da nossa sociedade Eu não sei se que é muito doutora Jordana. triste. Todos nós, acho que todos nós devemos atuar nas crianças, até A doutora Jordana caiu, o sistema dela, e parece que hoje temos um pouco mais de instabilidade que o normal. Eu vou pedir, por enquanto, a doutora Clarissa dar continuidade à análise
ao retorno da doutora Jordana, nós fazemos uma nova opção. Vamos voltar. Oi, Antônio Carlos. Doutora Jordana voltou? Não, então é Vocês o estão me seguinte. ouvindo? Pois não, doutora Jordana. Agora, pode falar alguma coisa para ver se está funcionando o áudio? Então, eu acho que eu caí, não foi? Caiu, Foi. Então, vocês estão me Aí, ouvindo? mais ou menos, tá oscilando um pouco. Certo. tá um pouco me permita, doutora Jordana, Pois eu não. não sei como é que a produção vai ter um pouco mais de trabalho, pelo jeito, hoje no programa. Mas, doutora Jordana, a senhora pode retomar do início, Claro. para dar sequência ao seu raciocínio? Pois Retoma do início, não. por favor, a equipe já vai ter isso em mente. Perfeito, Antônio Carlos. Eu irei retomar desde o início, então eu peço desculpas, viu? Mas eu estava falando a respeito, de fato, da necessidade de uma reação muito veemente, né, de toda a sociedade, de todos os poderes da República, contra esses dados que são tão alarmantes e que são tão preocupantes, que anunciam aí, né, 4 mulheres assassinadas em nosso país no ano, por dia, né, no ano de 2025, em razão da condição de serem mulheres, né, que é o conceito aí de feminicídio do nosso Código Penal. Esses dados eles apontam que nós temos um crescimento, né, desse crime tão brutal e que traduz um machismo, né, uma misoginia, um ódio contra as mulheres crescente em nossa sociedade e que de fato demanda uma reação de todos nós, né, de toda a sociedade, de todos os poderes da República. Nós temos um dado que diz que no ano de 2025 nós tivemos, em média, 42 casos de feminicídio julgados pelo Poder Judiciário por dia, né, totalizando no ano de 2025 15.453 julgamentos, um aumento aí de 17% com relação ao ano de 2024, né, ao ano anterior. Então, isso aponta, de fato, que esses crimes tão brutais, eles têm aumentado, né, em nossa sociedade e para que nós possamos reagir, essa reação ela deve acontecer de diversas ordens, de diversas frentes, né, entre elas a educação mesmo das nossas crianças, dos nossos jovens, né, para que possamos compreender o quanto o machismo negativo não só para as mulheres, mas também para os meninos, para os homens que crescem em um ambiente muito ruim, né? Que pode levar aí numa situação extrema a esses crimes. E como foi anunciado aqui pelo presidente Lula na abertura do ano judiciário, né? Um chamado à ação por parte do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, um pacto Brasil contra o feminicídio. E, de fato, nós precisamos dessa atuação conjunta, né? De uma reação conjunta de toda a sociedade para reagir a esses dados que são tão brutais e tão preocupantes e que nos afetam a todos, né? Não podemos aqui achar que estamos ilesos, né? Que estamos isentos de passar por uma situação assim, muito pelo contrário, acho que todos nós devemos atuar de maneira muito enérgica para reverter, né, esses números que indicam aí um crescimento preocupante em nossa sociedade desse crime. De fato, o tema é da maior significação e eu pediria, então, à doutora Clarissa, por favor, para complementar já a bem ampla abordagem da doutora Jordana. Eu tenho uma coisa a falar, quero cumprimentar a doutora Jordana, mas pegando o gancho que o Rodrigo falou lá atrás, sobre a democracia, quando a gente fala em feminicídio, a gente não pode falar que é apenas um crime, né? Eu entendo que é uma incapacidade do Estado, a despeito de tantas leis, de tantas normas, hoje principalmente que nós temos de proteção à mulher, mas ele não consegue dar conta. É isso que me parece. Então aí é a questão da democracia com as instituições, com o Estado, que falha
né, na implementação de várias coisas. Então, eu tenho até uma frase aqui que eu anotei, que nós vivemos um paradoxo. Nunca tivemos leis tão severas para proteger as mulheres, mas a violência contra a mulher está cada vez mais banalizada. Ela está mais recorrente, ela virou objeto de espetáculo. E aí, tem um estudioso, acho que o Rodrigo, todos conhecem, o Giovanni Sartori, italiano, que ele diz que hoje, o homem de hoje, ele não consegue mais raciocinar profundamente, com profundidade, perdão. Ele é um homem raso, ele é um homem do que vê. Ele vê, mas ele não se apropria das coisas, dos conceitos, não muda comportamento. Né? Então, o que acontece? A gente tem uma permanência desses crimes. Por quê? Porque o homem fica adstrito ao que vê, ele não pensa, ele não lê, né? E aí, o que acontece? Como a doutora Jordana disse, é preciso o quê? Focar na educação, em campanha, não é verdade? Em campanha, porque não adianta ter a lei, a meu ver, sim, a lei é um mecanismo necessário, mas não adianta ter a lei em vigor se as pessoas não entendem, né, o que é o respeito, o que é a mulher na sociedade, porque a mulher, volta e meia, é objeto do quê? Né? De agressão, mesmo na política nós falamos há pouco, a mulher até pouco tempo, espero que nessa próxima eleição não seja assim, ela é o quê? Ela é colocada para transparecer que uma norma foi atendida da participação da mulher, mas ela está ali só para inglês ver, como a gente falava antigamente. Ela não está realmente. E quando essa mulher, ela vem fazer propaganda, ela faz propaganda e tal, ela é objeto de ataques. Ela é feia, ela é isso, ela é aquilo. Tudo para, como eu posso dizer, para desqualificar a mulher como com participação tão importante na política, né? Então, a meu ver, é o seguinte, o homem perdeu realmente a capacidade de pensamento crítico, é necessário campanhas, são necessárias várias campanhas, inclusive para que as famílias discutam isso em casa com seus filhos, a escola, né, faça o seu papel também, o Estado, né? É isso que eu penso e acho que as campanhas e ações educativas são necessárias, porque a lei ela está aí para ser cumprida, mas infelizmente a gente viu recentemente agora no Carnaval a mulher que foi objeto indireto, né? Porque o marido matou os 2 filhos, depois tirou a própria vida, mas ele matou essa mulher, né? Na verdade, o outro que arrasta a mulher quilômetros, né? Então não há respeito, não há empatia e é preciso mexer, desculpa a expressão, na cabeça das pessoas, que as pessoas tenham valores, empatia com a mulher. E o que me chama a atenção, só para registrar adicionalmente, antes de passar ao próximo item nosso, é que mesmo hoje todos sabemos que tudo é gravado, é filmado, tem câmeras de segurança em todo lugar, e mesmo assim as coisas continuam acontecendo na velocidade que tem acontecido. É realmente preocupante. A mulher, esses casos que acontecem de feminicídio, doutora Jordana, Rodrigo, doutor José Alfredo, eles saem na mídia como espetáculo. É isso que me deixa preocupada. É um espetáculo, entendeu? Ele passa nesses programas de televisão, na mídia, gera gera uma conduta de perpetuação. É isso que me parece, porque fica achando que isso é normal, relativiza uma coisa grotesca, né? Desculpa a expressão. Infelizmente é o que... me permitam, então, tratar de um outro tema também relacionado à nossa cultura, ao que está acontecendo de uma maneira geral no Brasil e que acontece, infelizmente, mas trazer a um tema que é o racismo. Né? Trouxemos o feminicídio, a questão do Banco Central, do Supremo. No racismo, o debate sobre racismo estrutural avança no Senado, com o projeto de lei apresentado pelo senador Jorge Cajuru, né, que propõe ações nas áreas de educação, cultura e saúde.
A proposta prevê, entre outras medidas, a capacitação de professores para o ensino de história e cultura afro-brasileira e ajustes na Lei Rouanet para priorizar projetos com presença relevante de negros e o monitoramento de políticas públicas voltadas à saúde da população negra. Paralelamente, amigos, mudanças em discussão no Tribunal Superior Eleitoral levantam preocupações sobre possíveis impactos na representatividade política, né? Que as minorias em análise podem flexibilizar critérios de distribuição de recursos do fundo eleitoral e permitir o cumprimento formal das cotas sem necessariamente fortalecer a competitividade de candidaturas de mulheres e pessoas negras. Vejam que é uma abordagem de uma amplitude também muito grande, e eu vou pedir para o doutor Rodrigo Prando fazer a sua análise sobre esse tema, por favor. Muito obrigado. Eu quero trazer para a Clarissa e para a Jordana um dado, já que foi falado sobre mulheres, sobre feminicídio e participação política. A senhora sabe em que ano que o nosso Senado passou a ter banheiro feminino? Pois é, eu não lembro de cabeça, mas eu sei que 2016, doutora Clarissa, doutora Jordana. 2016, as mulheres tinham que usar o banheiro na lanchonete. Então, assim, eu gostaria de fazer, se me permitem, uma conexão com o tema do feminicídio, da violência e do racismo, porque, na verdade, tem uma raiz sociológica muito profunda. Dr. José Alfredo, cerca de 1 bilhão é o custo da violência doméstica para as empresas no Brasil. O senhor lida com medicina do trabalho, mulheres que são agredidas, que são... têm os seus ossos quebrados, a sua face macerada pela violência dos homens. A gente tem, meus amigos e minhas amigas, uma questão muito interessante a se tratar nesta situação, que é de uma base histórica e social e educacional. Vocês me permitam comentar uma única coisa da minha infância, porque um dia eu estava ainda criança na cidade de São Carlos, no interior, e minha mãe cortava cenouras para fazer, né, uma carne de panela. E nisso o meu pai foi até o banheiro, pegou o cesto de roupas e foi se encaminhando para o tanque para lavar roupas. A minha avó, mãe do meu pai, com seus 80 anos, quando viu meu pai caminhando com as roupas, falou assim: filho, daqui para a mãe, homem não lava roupa, e tirou das mãos do meu pai. Meu pai ficou parado, eu me lembro, eu olhei de longe, minha mãe calmamente colocou a faca do lado, a cenoura, lavou a mão e falou assim: Dona Adelina, que era o nome de minha afinada avó, tirou a roupa dela e colocou de novo nos braços do meu pai e disse: nesta casa nós dividimos o salário, as obrigações, e o seu filho, meu marido, o pai do Rodrigo, pode sim lavar a roupa enquanto eu faço comida. Eu não tive, claro que eu tive muitas vezes aulas na universidade com as maiores especialistas em questões de gênero e feminicídio, mas aquela mensagem da minha mãe ensinando aquela criança, sem saber que estava me ensinando, que homens e mulheres podem fazer os trabalhos domésticos, foi fundamental para a minha formação. E aí eu conecto, doutor Antônio, quando uma professora, lá na escola também em São Carlos, um menino, nosso amigo, estava jogando bola e ele se cortou no arame da cerca, né? E aí ele é um menino, né, negro, e ele estava sangrando. A professora chamou todo mundo e disse: vocês estão vendo? O sangue dele é vermelho como de todo mundo. Ele sangra e tem dor. Pequenas coisas na educação da família, da escola, podem mudar, Clarissa, aquilo que se chama mentalidade. A sua fala, aqui assim, a nossa mentalidade no Brasil é uma mentalidade não raro conservadora, violenta, racista, né, sexista e misógina. Então a gente tem que trabalhar, quando falamos de uma democracia substantiva, porque não dá para você acreditar que você é democrata só porque vota. Você tem que ser democrata quando você trata o seu filho, homem, e sua filha, mulher,
Da mesma maneira, quando você permite que ele ou ela possam sair ou voltar de um evento, quando ambos têm que ajudar nas tarefas domésticas e ninguém vai ser tratado de forma diferente, não é? É muito difícil, por exemplo, eu tenho um filho de 11 anos e ele irrita muito a mãe dele quando ele fala que uma mulher fez alguma coisa errada no trânsito e ele diz, ah, é porque é mulher dirigindo, mas ele faz só para provocar e que ele sabe que não deve falar isso. E a gente explica para ele que o discurso se transforma em violência, mesmo quando a gente não imagina que ele vá se transformar. Então, nós somos uma sociedade que, dos seus pouco mais de 500 anos de história, nós tivemos o trabalho, e a gente não fala trabalho de escravos, nós falamos o trabalho daqueles que foram escravizados. Ninguém é escravo, as pessoas se tornam escravas e escravos por uma condição social e por um tipo e um modo de produção. Então, quando a gente, daqui a pouquinho, eu sei que vai vir um outro tema que é do preconceito, mas quando nós falamos de feminicídio, quando nós falamos de racismo, quando nós falamos de violência, nós estamos falando de uma estrutura social que converge para este tipo de mentalidade que se consubstancia em atitudes. Porque antes, meus amigos, as pessoas podiam ser violentas no discurso ou no racismo e parece que hoje nós passamos a normalizar isso. Nós passamos a normalizar o tratamento do corpo do outro, dos outros, de maneira agressiva, de maneira violenta. O Brasil joga na lata do lixo bilhões de reais pelo assassinato que nós temos. E aí eu passo a palavra para os colegas, porque é um tema que socialmente e para aquele que é cidadão, para a cidadania, implica numa reflexão profunda. Como nós estamos dentro de casa e nas escolas educando nossas crianças e nossos jovens para sermos menos violentos, menos preconceituosos e menos racistas. Desculpe se eu me alonguei, mas é um tema que daria para falar uma manhã toda com vocês de uma maneira dialógica. Não, não só adequada à abordagem, e sabemos que o tempo dedicado a cada item daria para ser estendido quase que infinitamente. Vamos só seguindo uma ordem qualquer. Antes de passar para a questão seguinte, doutor Rodrigo, porque o tema seguinte pede a sua abordagem também, complementando a sua abordagem, mas como o senhor provocou o doutor José Alfredo, eu vou pedir para o doutor Alfredo, por favor, fazer uma observação a essa colocação feita pelo doutor Rodrigo. Pois é. Quando a questão jurídica procura punir, é necessário, é importante. Mas se a gente ficar só com a questão jurídica, é o cachorro correndo atrás do rabo. A sociedade precisa amadurecer, precisa desenvolver uma cultura de respeito à questão de gênero, à questão racial, à questão do estrangeiro, porque senão nós vamos ficar só punindo e a justiça não vai dar conta de tanto desrespeito com a mulher, com a questão racial, com a questão do estrangeiro. E, infelizmente, de uns 3, 4 anos para cá, eu tenho reparado uma onda gigantesca de pessoas preconceituosas, pessoas que não têm nem vergonha de expor o seu preconceito em redes sociais, né, na internet. Então, eu vejo a necessidade de uma mudança cultural, uma questão pedagógica, educativa, né? Como o Rodrigo teve a felicidade de ter na família dele, né? Muitas pessoas não têm. Então, a gente precisa, na questão cultural, trazer essa questão. Eu queria trazer uma questão nova, retomando a questão da democracia, que tem a ver com tudo no final, que é a questão da democracia participativa. E na questão da saúde é fundamental. Por quê? Se nós quisermos melhorar a democracia, não adianta você votar num candidato, ele ficar lá 4 anos e você às vezes esquece em quem votou, ele perde a conexão com o eleitor, às vezes, inclusive com as propostas que ele trouxe na época da eleição, que é a famosa democracia representativa, que é importante, que é necessária, mas a nossa Constituição, ela prevê a democracia participativa, ou seja, participação direta do cidadão nas questões.
Por exemplo, vou dar um exemplo na saúde. Os conselhos de saúde são importantes para você, por exemplo, acompanhar o SUS, para proteger o SUS, dizer se os postos de saúde estão funcionando corretamente, né? O orçamento participativo é importante para você acompanhar a gestão orçamentária ao longo dos 4 anos, ou seja, uma maneira da gente aperfeiçoar a nossa democracia, aperfeiçoar a nossa consciência cidadã, é a participação nos mecanismos que, aliás, já existem, né, de democracia participativa, ao longo da gestão de um prefeito, da gestão de um governador, existirem os bairros, por exemplo, se reunirem e discutirem assuntos específicos, como tem os conselhos de saúde, conselhos de educação, né? Na questão da saúde, isso é fundamental. Por exemplo, aqui na região oeste tem a UPA do Rio Pequeno. UPA do Rio Pequeno. Eu vou contar rapidamente. A UPA do Rio Pequeno, ela foi projetada para atender 12 mil pessoas por mês. Por uma questão de demanda, estava atendendo mais de 20 mil pessoas. O Conselho da UPA, pediu mais contratações para ajustar a oferta com a demanda. O Conselho do Butantã também pediu, que é aberto a todo cidadão, o Conselho, né? O prefeito enrolou, né? E não quis. O que nós fizemos? Uma manifestação. Estudamos o orçamento, panfletamos, fizemos cartazes, fomos na frente do metrô, né? E pedimos mais contratações. Não deu. 10 dias depois da manifestação, o prefeito, junto com a organização social que administra lá, a UPA, contratou 39 funcionários. Por quê? Mobilização popular, participação, democracia participativa. Ou seja, a gente precisa desenvolver essa cultura de participação direta e não ficar só dependendo do que o político lá que foi eleito e tem o mandato decide. E não sou contra a democracia representativa, ela é importante, ela faz parte da democracia, tem que ser respeitada. Mas os mecanismos de democracia participativa, eles são fundamentais para melhorar a democracia. Eu vou citar rapidamente um autor, sem entrar em muitos meandros de ciência política, que nem é minha área. O Norberto Bobbio dizia que a democracia não cumpre várias promessas que ela se propõe. Por exemplo, a permanência das elites no poder, os grupos privados que se apropriam do Estado, né? A falta de conexão do eleito com o eleitor. Todas essas promessas não são cumpridas. Então, uma das maneiras de a gente melhorar essa democracia é criar, incentivar essa cultura da participação popular nos mecanismos que já existem, inclusive, né? É isso que eu queria acrescentar ao que o Rodrigo disse, em relação às falhas da nossa democracia, né? E aí, quando falamos em democracia, quando falamos em eleições, quando falamos em todas essas questões que já abordamos, e volto a dizer para você que está acompanhando o programa, veja a importância do quanto tudo isso afeta a sua vida, a vida dos brasileiros todos, né? Então, insisto, compartilhe, participe bastante e faça as pessoas participarem bastante do acompanhamento desses debates e enriquecer isso tudo. E aí, me leva... Pois não, doutora Clarice. Eu ia só pegar o gancho e falar o seguinte, né? Por exemplo, meu pai, como eu falei há pouco, era sociólogo, né? E desde pequena, meu pai levava, naquela época existiam os comitês, né? Acho que era PMDB não, era MDB, etc. Meu pai levava a mim e meu irmão, a gente participava de reuniões, tinha noção de política. Dentro da minha casa sempre houve o mesmo comportamento que na casa do Rodrigo, você entendeu? E mesmo assim ainda tem nuances assim de machismo do meu irmão e tal. Às vezes eu vejo ele conversando comigo, né? Eu sou advogada, uma pessoa, sou mais velha 1 ano, e mesmo assim, às vezes, ele que não me ouça, ele extrapola um pouco quando vem falar sobre algum tema comigo. Então, é necessário, de novo, essa questão da educação, a casa, a escola e o Estado, porque senão nós vamos continuar patinando e não vamos sair do lugar. Porque da Ângela Diniz até hoje, o que mudou efetivamente na sociedade, a não ser a legislação e a norma? O que mudou? Né? Essa é a pergunta que fica. É verdade. E eu tenho que complementar que eu também acompanhava, meu pai era garoto mesmo, 9, 10, 11, 12 anos, acompanhava meu pai nas movimentações da política, da sociedade. Mas aí me leva, doutor Rodrigo, quero voltar ao senhor, porque levantamentos indicam que ataques xenofóbicos contra nordestinos
se intensificam em períodos eleitorais. Dados da SaferNet, analisados no estudo Discursos de Ódio em Redes Sociais, uma análise com processamento de linguagem natural, desenvolvido por pesquisadores da UFSCar e da UFCG, apontam um crescimento expressivo dessas ofensas em anos de eleição, com aumentos superiores a 800% em redes sociais. Vejam o número. O debate ocorre num cenário inédito para 2026, ao Supremo alterar o entendimento sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Com a nova interpretação, plataformas passam a ter atuação mais ativa na remoção de conteúdos ilegais, incluindo discurso de ódio. Especialistas avaliam que as manifestações tendem a persistir, né? Mas sob maior pressão regulatória e possibilidade de responsabilização. É por aí mesmo, doutor Rodrigo? É por aí, e, de novo, essa é a questão legal jurídica. A gente tem que ir na raiz do problema, que é, novamente, essa percepção de que a violência ela pode ser explicitada na agressão física, mas ela está também exposta neste conteúdo de ódio que é veiculado. A gente tem assistido nas últimas eleições uma polarização política. Isso todos nós conhecemos. E aí o que acontece? Nós temos os mapas eleitorais e durante um bom tempo, regiões do Nordeste foram fundamentais para a manutenção da força e do capital político do governo Lula, do presidente Lula. E isto tem gerado para muita gente uma onda de preconceitos e ataques xenofóbicos. Então, veja só, a extrema-direita, no limite, ela usa do xenofobismo, do ataque ao estrangeiro, ela constrói um discurso e isto ganha reverberação nas redes sociais. As redes sociais captam e elas reverberam aquele conteúdo que está mexendo com os sentimentos. Raiva, medo, angústia, ódio. Então a gente assiste, não raro, aquelas manifestações autocráticas, como por exemplo as de Donald Trump, atacando estrangeiros e fazendo o que ele tem feito, mas também na Europa. O que nos entristece é assistir esse cenário num país como o Brasil. Nós vivemos um país que é grande, ele é diverso, e eu acho que a sua grandeza territorial e a sua diversidade deve ser valorizada. Nós temos regiões como a do Nordeste, nós temos o Norte, nós temos o Centro-Oeste, o Sudeste, o Sul, e nós falamos a mesma língua. Nós não temos guerras religiosas, nós não temos eventos climáticos como terremotos ou inundações, até tem ocorrido, infelizmente, mas a gente tem uma cultura que nos une. Nós temos uma cidadania que deveria nos unir. E eu quero aproveitar aqui para dizer que o preconceito pode sim ser trabalhado na escola, na família, a partir de exemplos e de valorização da diversidade. Me permita uma pergunta ao José Alfredo, se o Bose, crítico literário, tem parentesco com José Alfredo ou não, só para eu saber, porque aí eu quero fazer um comentário a partir da resposta deles. José Alfredo, o Bose, crítico literário, é seu parente? É da família? Pois é, somos de uma família italiana. Meu avô, Alfredo Bose, meu pai, Alfredo Bose, crítico literário, e eu, José Alfredo Bose. Inclusive, esse Alfredo me faz ser aquela pessoa emotiva e às vezes até impaciente que os italianos têm quando eu escuto uma fake news de algum paciente nos meus exames. Mas assim, eu sou de uma família de professores, meu pai professor de literatura, minha mãe professora de psicologia, a minha irmã, que enfrentou o nome pesado, com muita galhardia e competência, é professora de literatura também, né? Eu que já fugi um pouco dessa área, sou médico, o único médico da família, sou um desbravador, né? E tenho muito orgulho de ser filho de professores e sim, é meu pai.
eu quero então fazer um registro que o pai e a mãe do doutor Alfredo aqui são dois grandes patrimônios da cultura brasileira. Se você não quiser ser violento, se você não quiser ser preconceituoso, se você não quiser ser racista, leia Alfredo Bose, leia Ecleia Bose, porque para nós, das ciências sociais, são dois grandes patrimônios e eu fico aqui, Alfredo, emocionado de saber que eu estou com o filho de alguém que é tão importante para a cultura brasileira e eu quero deixar esse registro do meu virtual abraço a você em agradecimento a tudo que seus pais fizeram pela cultura brasileira. Obrigado, Belíssimo, Rodrigo. homenagem. Agradeço suas palavras e fico muito feliz aí de você ter essa postura, essa visão, essa percepção. Muito obrigado. Foi uma bela homenagem. E aí, então, vou aproveitar a deixa de estar com o senhor, doutor Alfredo, para que o senhor comente porque recentemente o governo federal iniciou a vacinação contra a dengue, né, para profissionais do SUS, com a Butantan DV, não é isso? Que é o primeiro imunizante 100% nacional e em dose única contra a doença. A estratégia prevê ampliação gradual da imunização, com expectativas de inclusão da população adulta, condicionada à capacidade de produção, estimada em até 30 milhões de doses no segundo semestre de 2026. A medida entrega investimentos federais voltados à expansão da produção nacional de vacinas e, em paralelo, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União investigam suspeitas de fraudes em contratos de serviços hospitalares custeados com recursos do SUS em Juazeiro, na Bahia, reacendendo o debate sobre a gestão e fiscalização dos gastos em saúde pública. Por favor, doutor Alfredo. Doutor Antônio, o senhor trouxe uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é a vacina da dengue 100% brasileira, que protege contra 4 serotipos da dengue e que já está disponível nos postos de saúde, de início apenas para os profissionais de saúde e posteriormente para a população em geral, de acordo com faixas etárias que o SUS achar mais adequada. O SUS é um patrimônio da nação brasileira. O SUS conseguiu reduzir a mortalidade infantil de 28 por mil para 12,5 por mil em poucos anos, de 2000 para cá. 70% da população brasileira usa exclusivamente o SUS. Vocês que estão me ouvindo, provavelmente pessoas formadoras de opinião, pessoas que a maioria de vocês já deve ter um convênio de saúde, talvez tenham a ilusão de que não usam o SUS, mas usam. 100% da população, de certa maneira, usa o SUS. Se você sentou numa padaria para tomar um cafezinho, sentou no restaurante para comer, você está usando o SUS, porque a vigilância sanitária é ligada ao SUS, a questão da vacinação, da imunização, a questão dos pré-natais. O SUS é um patrimônio do povo brasileiro, deve ser protegido, deve ser fiscalizado, né? O SUS tem um grande adversário e um grande aliado. O grande adversário é o gestor público que não entende o SUS, seja por ser corrupto, seja por usar o SUS politicamente. E o grande aliado do SUS, nós já falamos sobre ele, é a participação popular, é a democracia participativa. São os conselhos de saúde, são os conselhos das UPAs, das UBSs, os conselhos de bairro de saúde. Esses são os grandes aliados do SUS, porque a população, e são abertas não só para os profissionais de saúde, mas para a população também. A população vai lá e acompanha, vê quanto é o orçamento, vê o que está acontecendo, traz uma queixa de alguma situação que aconteceu. Então, a participação popular, a democracia participativa é um aliado importante do SUS. E como adversários, nós temos os maus gestores e alguns setores privados que querem abocanhar o SUS de maneira não muito colaborativa, infelizmente, né? Mas os adversários podem se tornar aliados, não? A gente pode ter um gestor público que respeite o SUS, que entenda o SUS, né? Então, assim, não é um embate perdido, é um embate onde a gente tem condição de levar adiante. Mesmo porque há pesquisas que mostram que a percepção da saúde pública no Brasil, que era muito ruim alguns anos atrás, tem melhorado. Ainda não é boa, mas subiu 9 pontos percentuais em poucos anos, a percepção da qualidade da saúde pública. Eu sei que temos problemas sérios, a gente tem um longo caminho a percorrer, de fiscalização de verbas, de
de respeitar o que está na Constituição, no artigo 198, que diz que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Isso está na Constituição Cidadã de 1988. A gente precisa pensar nisso, né? E é um debate que nós temos que fazer. E a questão não adianta você só melhorar o SUS, melhorar as UBSs e as UPAs. Você tem que fazer o cruzamento com a questão social. Por quê? Se uma pessoa está com um problema e você prescreve mudança de estilo de vida, dieta, atividade física, você tem que saber se aquele trabalhador que você atendeu, se ele tem tempo, se ele tem disposição, se ele tem horário para fazer uma atividade física, para nadar, para andar de bicicleta, para fazer uma academia, né? Então, o médico precisa ter essa sensibilidade de contextualizar a situação para fazer a melhor conduta para o paciente. E isso é uma questão social, isso tem a ver com Bolsa Família, isso tem a ver com o CRAS da Assistência Social, isso tem a ver com a jornada 6x1, que imagine a pessoa trabalhar 44 horas em pé numa padaria. Gente, se vocês pedem um bauru numa padaria e viessem orégano, conversem de boa com o funcionário. Ele está 44 horas em pé ali. Imagine o chapeiro ali atrás, né? Então, esse debate a gente tem que fazer. A saúde tem a ver como a gente pensa a sociedade, como a gente pensa o trabalho, como a gente pensa as questões jurídicas de relações de trabalho. Está tudo relacionado. Perfeito, né? E aí eu queria só passar para os meus colegas comentarem, para mim não me alugar nessa questão. Não, mas, na verdade, são questões todas, isso eu repito sempre, os temas que o programa aborda são tão fortes, são tão necessários a cada cidadão brasileiro, que é natural que o tempo seja insuficiente. E agora estamos nos 3 minutos finais do nosso programa. Eu pediria, por favor, para cada um, apenas em 30, 40 segundos, fazer a sua mensagem final para deixar. Doutora Clarissa e depois doutora Jordana, por favor. Eu quero agradeço a participação, de poder estar em contato com os senhores, conhecê-los, foi uma oportunidade muito importante para mim, porque o nível do debate foi muito satisfatório e espero encontrá-los novamente em breve. Muito obrigada, viu? Perfeito. Doutora Jordana, por favor, as suas considerações, a sua mensagem final. Obrigada, Antônio Carlos. Também quero agradecer. Pude que mais aprender até ao ouvi-los do que contribuir propriamente com o debate, mas acho que o que fica de mais relevante de tudo que nós conversamos, né, é realmente o quanto esses temas eles se conectam entre si. Parecem distintos, né, parecem temas diversos, mas na verdade eles têm uma conexão, porque nós estamos falando aqui de uma interseccionalidade, né, entre gênero, raça, classe social. Não temos como analisar essas questões de maneira isolada, separada. É, São todos marcadores de opressão social e, se quisermos, né, aprimorar continuamente a nossa democracia, precisamos de instrumentos efetivos para combater esses instrumentos de opressão, né? Então, deixar aqui o meu agradecimento, dizer que foi um prazer ouvi-los e participar. Excelente, coisa boa. Doutor Alfredo, por favor, se o senhor conseguir em 30 segundos dar a sua mensagem final. Agradeço muito o convite do Instituto Não Aceito Corrupção, que é um patrimônio de resistência, de reflexão, de cidadania. Um abraço, doutor Roberto Liviano. Agradeço a Jordana, Rodrigo, a Clarissa e o Antônio por estar aqui. Um abraço a todos. Muito obrigado pelo convite. Que coisa boa. E doutor Rodrigo, por gentileza, também se despedindo, deixando sua mensagem final. É bem mais fácil para mim, porque eu quero de novo agradecer o convite de estar aqui com vocês, Jordana, Antônio, Clarissa, José Alfredo, e lembrar que o diálogo e a democracia são possíveis. E o INAC tem feito isso. Dr. Roberto Liviano, que deve ser um elo de conexão entre todos nós aqui, a audiência, o nosso mais fraterno, cordial abraço. Dr. Antônio Carlos, muito obrigado pela condição e que todos que nos assistirem contribuam, dialoguem, porque o diálogo é esteio da democracia. Que coisa boa. Então, você que nos acompanha até agora, compartilhe, veja a importância de fazer com que cada brasileiro saiba essas instruções, como é que se dão. Muito obrigado a todos e sigamos em frente.